Bom dia, meus amados. Mais um dia, né? Estamos aqui. Que Deus abençoe, guarde e proteja a vida de cada um de vocês no decorrer desse dia, né? Hoje, meus amados, nós vamos trabalhar com a disciplina de geografia, né? Hoje nós vamos abordar um assunto muito interessante, que é sobre as escolas na cidade e no campo. Eu acredito que vocês talvez não conheçam, né, uma escola no campo. Tia no campo, o que quer dizer o campo? O campo é onde ficam as plantações, no interior da vovó, no sítio onde a vovó mora, lá sim é o campo, né? E lá existem as escolas do campo, como também existem as escolas da cidade. Ou seja, a cidade quer dizer o quê? Está relacionada à zona urbana, que é o local em que vocês vivem, né, com os familiares de vocês, o local onde vocês estudam, né, o ambiente onde vocês estudam, onde está situada a escola de vocês, na qual Branca de Neve. E no campo é a zona rural, né, onde ficam, mais uma vez, né, relatando as plantações, onde ficam os animais, né, é onde existe bastante verde, né. E lá na cidade do campo existem escolas. Só que são escolas totalmente diferentes das escolas de vocês. Começando pela estrutura, como, né, o prédio, o local em que está situada a escola. A escola da cidade é uma escola mais estruturada, né? Materiais diferentes na construção, equipamentos diferentes. Já na escola do campo é uma coisa mais restrita, mais precária, né? Vamos aqui ver aqui. Vamos abrir o nosso livro de geografia, né? Liga Mundo, todos já conhecem, creio que todos tenham esse livrinho. Nós vamos para a página 45. Aqui nós temos o título desse conteúdo: Escolas na cidade, né? E no campo. Vamos fazer um estudo, vamos fazer uma leitura juntamente com a tia. Diversas escolas estão localizadas nas cidades, onde existem muitas pessoas, veículos e construções, como também casas, prédios, indústrias e estabelecimentos comerciais, como as lojas, grandes supermercados, né, shoppings e outras coisas a mais. Mas há também as escolas localizadas no campo, onde existem plantações, animais, ou seja, criação, né, de animais, e menos pessoas, também construções e veículos, do que nas cidades. Ou seja, a diferença, né, que há entre a escola do campo e a escola da cidade. Então, nós vamos visualizar, cada um com seu livro aí, nós vamos olhar essas imagens comparando uma com a outra. Vamos lá? Primeira imagem que estamos vendo aqui é uma escola pública no campo, no município de Tucumã, no estado do Pará, em 2016. Aqui nós temos outra escola pública, também uma escola pública, na cidade, no município de Ouro Fino, no estado de Minas Gerais, também no ano de 2016. De 2016 para 2020, são quantos anos? A distância desses anos de 2016 para 2020, podemos dizer que são 4 anos, certo? Então, vejam só a diferença de uma escola para a outra. O que é que nós estamos vendo na primeira imagem? Podemos ver uma escola que parece mais com uma casa, né? De sítio, coisa desse tipo. Nós estamos vendo uma escola e na escola, em volta dessa escola, nós temos muito verde, né? Dá pra ver aqui que isso aqui é capim, não é grama, capim, só que, né? E árvores, né? E muitas crianças. Nós podemos também observar que as crianças no campo, elas têm acesso livre de brincar à vontade, né? No meio do campo, né? No meio, aqui em frente à escola. E já na escola da cidade, vocês não podem, né? Aqui é a diferença de uma escola para a outra. Aqui estamos vendo pessoas passando, porém não estamos vendo nenhum aluno, nenhuma criança brincando no meio do asfalto, né, da pista.
Por que, tia? Porque é muito perigoso, né? Brincar ao ar livre no meio de uma rua, como na cidade grande. Já no campo você tem essa possibilidade de brincar. E tia, e outra coisa, na cidade tem plantações em volta da escola. Muitas vezes tem, né, o jardim da sua escola, porém não é uma plantação como essa daqui, a qual você está vendo na escola do campo. Então, gente, a escola do campo é um tanto precária, né? Com dificuldade até das crianças se locomover, de ir para a escola, porque muitas crianças moram um pouco distante da escola. Você já viram talvez alguém falar que aquela criança que estuda no interior, há uma distância muito grande, ela vai a pé para a escola. Muitas vezes, quando chega o inverno, ela vai andando, né, na chuva, em meio lamaçal, não tem transporte escolar, né, em muita zona rural. E em alguns locais nós já temos, né, as prefeituras deram condições de pegar as crianças em determinado local para irem à escola. Mas ainda existem escolas do campo que não têm esse acesso. E na escola da cidade, vocês, por exemplo, a maioria de vocês vão para a escola de quê? De transporte. Quando a mamãe e o papai não podem deixar no seu próprio veículo, você vai no veículo contratado, né, pela escola, que a mamãe paga todo mês e o papai, mas você, ou de ônibus ou de moto, mas sempre tem um meio de transporte para você se locomover da sua casa até a sua escola, né? Então, a diferença aqui, ó, entre essas duas escolas, né? Aqui na escola da cidade, né, é uma escola pública, porém, ó, muito grande, bem estruturada, né? Bem central em uma determinada cidade de Ouro Fino, né, que fica no estado de Minas Gerais. E a do campo, você vê que ela fica em meio a plantações, realmente, você vê pela imagem que está localizada aqui no seu livro. Pois bem, deu para você fazer uma diferença, né, entre uma escola e outra, e uma semelhança também, né, a qualidade do que é semelhante, né, porque são escolas, né, uma escola da zona rural e a outra da zona urbana, né? Então, gente, essas fotos, né, estão relacionadas, retratando duas escolas bem diferentes, certo? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão estudar, né, fazer um estudo novamente desse conteúdo, dessa leitura, desse texto, e responder uma única página do seu livro, bastante pequena, são apenas 4 questões. Primeira, marque com um X, né, aqui é a atividadezinha, viu? Você vira a página, na página 46, e lá você vai encontrar a atividade relacionada ao conteúdo que a tia acabou de explicar. Marque com um X onde está localizada a escola onde você estuda. Você estuda no campo ou na cidade? A tia acabou de explicar o que era campo e o que era cidade, né? 2. Compare a escola onde você estuda, Branca de Neve, com as escolas mostradas nas fotografias da página anterior. Você vai voltar lá na página anterior e vai fazer uma semelhança e uma diferença entre as escolas que você viu na página anterior com a sua escola. Em uma folha à parte, né, pode ser na folha de papel ofício, na folha do seu próprio caderno, desenhe a escola em que você estuda e o que há em redor dela, em volta dela. O que é que nós temos em volta da nossa escola? Nós temos casas, nós temos igreja, nós temos uma clínica, nós temos na frente vários terrenos baldios, né? Que não tem nada. Em frente à nossa escola tem um terreno que não tem moradia, que não tem nada. Nós temos pista, asfalto, né, com o veículo passando de um lado para o outro. E assim você vai observando, tentando lembrar o que tem em volta da sua escola. Aqui, leia os quadrinhos, converse com os colegas e o professor. Como vocês não vão ter acesso aos colegas nesse momento, porque nós não temos uma aula presencial,
nem você vai ter acesso à tia, nem ao seu coleguinha, mas se quiser perguntar à tia, você pode se comunicar através do celular, certo? Aqui nós temos aqui uma leitura em quadrinhos, né, de uma professora com os alunos. Aí, a pergunta, qual foi a sugestão da professora Marocas? Você vai lê-la aqui e vai responder. De acordo com o que você entender, você vai responder as duas perguntas seguintes. B, aqui você achou, o que você achou da atitude das crianças? Né? A professora aqui está querendo dar aula para as crianças, né? E as crianças estão onde? Pelo que me consta, eles estão dentro de um ribeirão, né? Dentro de um poço com água, digamos assim. Você vai ler a historinha e vai responder esses dois itens, beleza? Muito bem. Então, gente, além dessa atividade de geografia, que a tia explanou um pouquinho, você vai fazer você vai responder a página do seu livro de caligrafia, que esse livrinho, caligrafia. Você vai responder as páginas 82 e 83. Assunto que já foi abordado na aula de segunda-feira, que foi sobre acento agudo e acento circunflexo, né? Então, você vai responder a questão 1, 2, a questão 1 e 2. Aqui nós temos uma atividade falando sobre acento agudo e acento circunflexo, e você vai tirar essas palavras que tem acento agudo, colocar na coluna do acento agudo, as que tem acento circunflexo na coluna do acento circunflexo, e as que não tem nenhuma acentuação na coluna das palavras sem acento, certo? Entenderam? Algumas você vai acentuá-las também, né? Algumas você vai colocar o acento agudo, outras acento circunflexo e outras nenhum acento. Você vai retirar as palavrinhas do quadrinho e colocar nas colunas corretas, certo? Na questão 2, lê esta receita. É um pavê, uma sobremesa. Você vai ler e copiar do texto as palavras destacadas aqui, ó, nessa pauta, ó. Nós temos 4 palavras destacadas, são exatamente essas que estão nesse quadrinho aqui, pintadinho, e que, por exemplo, nós temos as 3 primeiras estão em negrito, bem com as letras pretas, né? Bem legível. E logo abaixo tem mais 2. Você vai colocar elas copiando do texto as palavras destacadas, né? São 4. E vai pintar aqui na receita o que for acento circunflexo, você vai pintar de verde. E o que for acento agudo, você vai pintar de azul. Ó, aqui, ó, explicando. Agora pinte de azul os quadrinhos das palavras que tem acento agudo e de verde os quadrinhos das palavras que tem acento circunflexo. Entenderam? Você vai repetindo, você vai retirar do texto as palavras com acento agudo, 2 palavras com acento agudo e 2 palavras com acento circunflexo. Está bem aqui no texto, você vai ler e vai retirar e colocar aqui. E ao lado você vai pintar as que forem acento agudo, você vai pintar de que cor? Azul. E as que forem acento circunflexo, de verde. Somente essas 2 atividades. Nós não vamos ter atividade do caderno de geografia, ok? Na agenda está escrito as páginas as quais vocês vão responder a atividade de casa, né? Um bom aprendizado e um bom dia a todos.